Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani e estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre o impacto das redes de proteção nas fachadas dos condomínios. Assunto importante. Carlos, você quer começar? Opa, vamos lá. Bom, esse é um assunto que envolve não apenas segurança, mas também a parte estética, né? E obviamente a parte regulamentar. Então, já de cara, para quem não sabe, você como síndico precisa aprovar em assembleia a instalação de rede de proteção nas unidades? Não precisa. E por quê? Por ser um item de segurança, você não pode impedir um proprietário de instalar esse item. Agora, tem como regulamentar como se dá essa instalação, por exemplo, de que cor vai ser a rede de proteção. Esses itens você pode interferir. Para padronizar, né? Até para padronizar, senão, imagina, a unidade põe uma rede branca, a outra põe uma rede preta, a outra põe uma rede vermelha porque acha mais lindo e a coisa não vai funcionar. Mas um dos pontos principais, que é o que a gente vai abordar aqui nessa discussão, é justamente o impacto que essa rede pode provocar na estrutura da fachada, no emboço das janelas, enfim. Tem alguns cuidados que são necessários e o prestador de serviço que o condômino vai escolher tem que garantir esses cuidados, né? Essas tratativas. Principalmente, lembrem-se que se vocês vão estar instalando uma rede de proteção, né, você vai ter que fazer uma série de furos nas janelas, se tiver sacada no beiral da sacada, enfim, em todas as áreas externas que dão para a área externa do apartamento. Né? Para fixar. É importante, além de seguir a ABNT, que é a 16046 de 2012. A nossa advogada sempre ali 16046 de 2012. É importante também ver o manual do proprietário, porque tem alguns condomínios em que o tipo de material da fachada é diferente, você tem que usar uma broca diferente. Se eu estiver falando besteira, uma bucha diferente. Então, tudo isso o síndico precisa se atentar, né? Gente, presta atenção, o síndico, quando pede RT para instalação de rede, ele não é chato, ele tá te protegendo. Com certeza. Protegendo a unidade, os proprietários da unidade e a coletividade. Exatamente. Porque uma vez que é realizada a instalação de uma rede de proteção, que não é verificada as questões minuciosas e peculiares de cada empreendimento, lembrando que nós temos casos aí de construtoras que não fizeram uma construção tão eficiente, nós podemos lidar com casos de caída de emboço da fachada. Imaginem blocos de concreto caindo de uma altura considerável nas pessoas que transitam pelas áreas comuns. Eu tive um caso de um condomínio, um caso prático, que quando eles fizeram toda a questão da fachada, né, da lavagem, restauração, isso e aquilo, algumas unidades privativas não realizaram a instalação adequada das redes de proteção, fazendo muito próximo, até para ficar com um espaço maior da janela, para movimentação, enfim, ou sei lá o que, muito próximo da parte do emboço. E ali, com aquela perfuração, criou-se um trauma ali naquela parte construtiva e esses embolsos começaram a cair. Infiltração, né? Exatamente. Fora essa questão de cair embolso nas áreas comuns, cair pedaço de concreto, para quem não conhece. Tem a questão além dos vazamentos na parte de dentro, sim, né? aí as pessoas começam a não ter o cuidado necessário, começam a ter as infiltrações, e aí trazer
trazendo problemas para as unidades privativas, maiores gastos, inclusive, para o condomínio, porque algumas unidades privativas querem colocar, inclusive, a responsabilidade depois para os síndicos resolverem. E é para isso que a RT serve. Exatamente, na conta do prédio, e todo mundo vai ter que pagar por isso depois. É interessante colocar para vocês que essa BNT ela tem 3 partes. Uma parte referente à fabricação da rede, uma parte referente à corda para instalação e a outra referente à própria instalação. Tá? Então a rede precisa seguir um padrão de qualidade. E acho que se você está procurando instalar uma rede de proteção por segurança, o ideal é que você esteja calçado de que a empresa segue todas essas normas. Então, assim, obviamente você pode procurar alguém com um valor mais atrativo, mas que cumpra todas as regras e todas as normas, né? E isso é interessante. É interessante você procurar saber, a gente já sabe, mas qual é a durabilidade qual a recomendação de durabilidade dessas redes. Para a questão de segurança, para crianças, é 3 anos. E no manual também tem a questão da manutenção, né? Que você tem que fazer um furo, né? Um furo ou vários furos, como falou o Carlos, são vários furos. Tem uma manutenção desse furo. O furo precisa ser calafetado de tanto em tanto tempo. É lógico que tem uma questão da recuperação da fachada, que acho que a gente vai falar mais para frente, desse problema das redes na recuperação da fachada, mas independente da manutenção do condomínio, o proprietário da rede, que colocou a rede por vontade, por necessidade individual da própria unidade, né? Não é uma obrigação do condomínio, né? Ele tem que fazer a manutenção como se fosse um equipamento da casa dele, né? Então, porque a falta de calafetação daqueles furos pode causar infiltração na casa dele por um problema. A água vai entrando, a água sempre procura um espaço para penetrar. Então, ela vai ali se acumulando, pode dar um problema de umidade na casa dele ou mesmo nos andares abaixo, porque o caminho da água é imprevisível, né? Então, eu acho que é importante se atentar também a essa manutenção posterior, porque colocar ali é maravilhoso. Mas qual é a... Todo mundo sempre pensa que a rede tem durabilidade de 5 anos, de 10 anos. Às vezes tem gente que acha que a rede dura é eterna, é eterna. Enquanto não tiver furada, tá tudo bem. É por aí. É eterna. Então, isso é muito importante saber qual é o tempo de garantia para o seu uso, né? De quanto em quanto tempo você precisa fazer aquela manutenção, quais os cuidados você precisa ter com a rede, se a rede pega sol, se a rede não pega sol, isso tudo vai interferir na durabilidade dela. E eu queria reforçar o ponto da RT que a Priscila comentou. Isso a gente já tratou aqui em um outro programa quando a gente falou de obras, reformas. Gente, os síndicos provavelmente 99% deles sabem disso, mas para quem não é síndico e está nos assistindo, lembrem de uma coisa. A empresa que não quiser fornecer uma RT com todos esses itens para instalar uma rede de segurança, a minha recomendação é fuja dessa empresa. Por quê? Porque imagina o seguinte, o que faria uma empresa não querer apresentar essa RT? Ele não quer ter a responsabilidade civil e eventualmente criminal se ele fizer algum serviço de péssima qualidade sem as normas, sem atender as normas de segurança. Ele não quer ter um documento que comprove que ele é o responsável por isso. Então, você tem que se certificar até pela segurança da sua família. Eu vou dar aqui um exemplo que o Rogério... eu pedi até pro Carlos falar isso. Quando nós compramos o nosso primeiro apartamento, a minha filhinha tinha 3 aninhos, né? E eu falei, a gente não muda enquanto a rede... Pode não ter espelho, pode não ter iluminação. Enquanto não tiver rede de proteção, a gente não se muda para lá, certo? Beleza, chamamos, fizemos todos os cuidados e tudo mais. Pai de primeira viagem, minha filha única, eu falei assim, eu quero testar se essa rede realmente funciona. Ai, meu Deus, medo. Eu comentei com o Rogério, ele falou assim, nossa, eu tô apavorado só de pensar. Mas, sério, eu acho que aí fala mais a sensação, a responsabilidade de pai, né? Apesar de seguir todos os trâmites, eu fiz questão, eu falei apenas para minha esposa,
tenta segurar minhas pernas. Se acontecer, aconteceu, paciência. Ela ia conseguir. Simplesmente, eu peguei cada uma das redes de cada uma das janelas do apartamento e da sacada do apartamento. Eu testei, eu sentei, por exemplo, na sacada eu sentei em cima do gradil, de costas para a rede, e fiquei forçando. Eu sou um cara grande, eu tenho mais de 1,80 m, pesado. Eu fiquei forçando as costas na rede para ver se ela realmente não desprendia nem em cima nem embaixo. Eu fiz isso em cada metro. Mas que maluco, cara! Não, nas janelas a mesma coisa. Eu sentei na beirada da janela, de costa pra Imagina rede. O vizinho da frente vendo isso. Eu ia achar, esse cara tá querendo se suicidar, mas... É burro, né? Vai se suicidar com rede. Isso aí é uma coisa muito séria, é verdade. Mas eu fiz isso porque eu falei assim, bom, se ela me aguenta, certamente meu bebê de 3 aninhos não vai ter problema nenhum. E uma coisa importante, o fato da gente colocar a rede de proteção, fazer todos esses testes, não exime dos pais irresponsáveis ficarem atentos ainda às crianças nas unidades privativas, porque eu tive um caso muito sério num dos meus prédios, que uma criança, ela disse que ela se vestiu de Homem-Aranha, e ela ficou pendurada na sacada. Ela pegou uma cadeirinha, a empregada doméstica, acho que talvez não se ateve, não cuidou direito, né, dessa criança, e ela se pendurou na sacada e ficou pendurada na parte mais alta da rede de proteção, gritando a todos que ele era o Homem-Aranha e que ele não estava conseguindo, ele estava pedindo ajuda para as pessoas que passavam, pedindo ajuda para abrir a rede para ele poder usar os superpoderes dele. Meu Deus, olha então, isso. Pelo menos ele não teve a ideia de cortar. Então, a rede, mas né? seja, não terminou por aí. Ai, meu Deus. Ele começou a gritar, pedindo a ajuda das pessoas que passavam. Me ajudem a cortar a rede, porque eu tenho que usar os meus superpoderes. Superpoderes, eu sou o Homem-Aranha. Não é brincadeira, não. Isso aconteceu aqui em São Paulo. E foi uma coisa assim, até me dá um negócio, porque o menino desesperado pra querer sair com o super-herói, e as pessoas falam, meu Deus, esse menino, não sei o que. A empregada não apareceu, só apareceu quando vieram chamar a atenção dos porteiros, e aí os porteiros interfonaram, aí ela percebeu que o menino estava já pendurado na rede, querendo forçar, e aí ele falava, me mandem uma tesoura, eu preciso passar para usar meus superpoderes. Ou seja, parece brincadeira, mas é uma situação muito grave, porque as pessoas imaginam que somente aquela rede já é o suficiente para uma segurança. Não é suficiente. Fora colocar a rede, tem que ter a supervisão de um adulto com crianças sozinhas no apartamento, com empregado doméstico, não importa, mas tem que ter um responsável. A rede num primeiro momento ela é eficaz, né? Mas você tem que ter uma supervisão. Exatamente. A criança não vai cair de imediato, mas no segundo momento você tem que estar lá. Imagina se essa criança pegasse uma tesoura, ela cortaria a rede e não dá pra largar a criança sozinha com a rede dentro do apartamento. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque não foi o primeiro caso, esse foi o caso mais assim grave que eu experimentei, que foi horrível, por sinal, só de pensar me dá tão um desespero só de imaginar aquele dia, mas eu tive outros casos. E a rede de proteção não é somente para crianças, para os pets também, né? Por quê? Porque eu tive um caso de um cachorrinho que a dona deixou ele... Ai, a Pri vai até sofrer junto. Na sacada. E aí achou que o cachorrinho não fosse passar pela brecha embaixo. Não passava entre as grades, mas embaixo passava, né? Esse cachorrinho caiu da sacada, né? Morreu, obviamente. Não caiu dentro de uma piscina ou nada disso. Caiu e morreu. E aí o que acontece? Os donos, os proprietários da unidade privativa disseram: não, mas é rede de proteção. É para as crianças, eu não tenho crianças, é meu animal de estimação. Só que veja, um animal de estimação é irracional, tem brechas e eles normalmente passam, principalmente filhotes, e mesmo adultos. A rede é imprescindível. Tive um caso de adulto que é do tamanho. Eu conheço uma tartaruga que se suicidou. Diz que ela olhava pra trás. Demorou 3 dias pra suicidar. Não, ela foi até a varanda, ela olhava pra trás, olhava pra baixo, olhava pra trás, olhava pra baixo e se jogou. Meu Deus. Eu tenho um caso desse no condomínio que eu moro, só que do primeiro andar. A tartaruga pulou do primeiro andar, caiu,
não aconteceu nada. Aí o proprietário não imaginava que isso pudesse acontecer, até porque você tem aí uma muretazinha sacada. Como é que ela conseguiu suplantar a muretazinha? O fato é que depois ele colocou uma proteção mais elevada, uma tela, para justamente evitar que a tartaruga... Porque aquela ali nasceu de novo. Aqui foi o primeiro andar. Se fosse mais alto, provavelmente... Nossa, eu não consigo nem imaginar essa coisa de tartaruga. É que nem o gato, eu acho que eu contei no programa passado, uns programas atrás. Poxa, depois do gato ter caído 3 vezes, merecia colocar uma tela ali. Você vai gastar... E não, eu vejo cachorros de raça brava, né? Buterrier... Pelo menos eu imagino que seja raça brava, né? São raças consideradas mais bravas. E pitbull, que eles ficam com a cabeça fora da varanda, eles não pulam nem nada, mas ficam com a cabeça latindo para todo mundo que passa. E a rede também é uma forma de minimizar esse contato do animal de estimação com as pessoas que passam, principalmente esses que têm esse hábito, né, de latir para as pessoas que vão... na verdade, os que mais latem são os menores, né? Eu acho. Os maiores, eles são mais calmos. Eu tenho geralmente. Um vizinho, um amigo nosso, que ele tem 2 gatos. Os filhos já são adolescentes, um já está com 14 para 15, o outro já está com 13 anos, então já não são crianças pequenas. Mas ele, quando instalou a rede, foi primordialmente pensando nos meninos. Só que hoje ele tem 2 gatos e é super curioso. Ele fez recentemente uma cirurgia, então eu fui visitá-lo na parte da manhã. Tá? E os gatos, como a sacada dele é face norte, o sol bate de manhã exatamente na sacada. Então a gente estava ali tomando café, de repente eu levantei para ir buscar alguma coisa na cozinha, olhei, eu tomei um susto porque eu vi o gato, um dos gatos deitado exatamente do lado de fora do gradil. Só que como ele tem a rede de proteção, os gatos já têm por hábito, eles ficam ali a parte da manhã toda tomando sol. Os dois fazem isso, eles ficam deitados, só que tem o gradil e tem a rede de proteção. Eles ficam deitados aqui, na parte de fora, encostados na rede. Não, eu ia morrer do coração. Não, mas eles fazem, e eles andam com uma desenvoltura pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Uma coisa importante é, rede de proteção não é varal, não é local para ficar guardando objetos, pendurando cabides com roupas, calçados. Não é suporte para enfeite. Não é suporte para enfeite, é uma rede de proteção que deve ficar desobstruída. Só pode colocar na rede de proteção camisa do seu time favorito quando ele é campeão ou da bandeira do Brasil quando a seleção é campeã da Copa do Mundo. Mas só por alguns dias, né? Só por 2 dias. Porque o que eu vejo hoje são redes de proteção na área de serviço com sapatos pendurados. Não, mas isso aí uma vez eu quase morri do coração. Não é horrível? A nossa varanda ela é pé direito duplo. Uma vez eu tava andando com o cachorro e eu vi lá do final da rua, eu olhei pra cima. O apartamento de cima do meu tinha a blusa de frio, eu acho que estava entrando o inverno. A pessoa pendurou na varanda inteira. Da rede. Nossa. Da rede, na rede. Mas você imagina 4, 5 metros com roupas penduradas. Eu quase tive uma síncope na hora que eu vi aquilo. Mas isso que a gente está falando é obviamente uma situação mais cômica, mas... é importante levar em consideração o seguinte, gente, quanto mais você quanto mais você mexe no material da rede, colocando um pregador, você vai desgastando esse material, ou seja, você vai encurtando a vida útil daquele material, por puro desgaste. Fora que diminui consideravelmente a valorização patrimonial, porque parece uma comunidade o fato de que você vertical, né? Você está literalmente indo cortiço. contra... o cortiço. Não, você não pode fazer isso porque é contra. Você está mexendo na fachada do prédio, virou bagunça. Vamos falar de coisa chata agora? Você pagou para instalar a rede, aí vem o síndico, aquele filho da mãe... Que cínico. E resolve fazer uma restauração de fachada. Boa, bem lembrado. E bem aí? lembrado. Você é obrigado a tirar a sua rede, viu, pessoal? E recolocar depois. Isso, e uma coisa importante... Se quiser. E não queira transferir essa conta para o condomínio, porque o condomínio decidiu fazer a restauração da fachada. E uma coisa importante, assim, eu acho que vale a pena a gente pontuar algumas coisas nesse ponto aqui. Como eu já falei anteriormente, você colocou a sua rede por liberalidade sua, né? Por necessidade, mas você quis colocar e você pagou pela sua rede. Existe uma norma de manutenção de fachadas de condomínio que o síndico precisa seguir e precisa fazê-la de tanto em tanto tempo. São 5 anos, pelo menos, fazer uma verificação, né?
Se tiver tudo ok, dá para adiar, mas assim, pelo menos a verificação precisa ser feita. Quando esta reforma, quando essa pintura for ser realizada, você precisa retirar a sua rede e a rede não pode ser recolocada imediatamente. Precisa ser retirada a rede, precisa ser feito o tratamento naquela janela, naquela janela, no parapeito, se tiver trinca. Precisa ter um tempo de cura daquele tratamento, daquele material, né? Para depois ser feita a pintura, e só após a pintura e a limpeza das janelas que você pode recolocar a sua rede. Num cenário muito otimista, 5 dias, assim, sem contar chuva, sem contar outros problemas. Então, assim, isso é muito importante. Geralmente, quando é a primeira manutenção de fachada no condomínio, o síndico sofre muito. Você tem que deixar tudo isso muito explicado na assembleia que aprova. O Carlos até fala, a gente estava conversando antes sobre o assunto, em aprovar na assembleia, apesar de não ter necessidade, mas é um reforço positivo. Deixar isso esclarecido, que é a responsabilidade do condômino. Como a gente já viveu esse problema algumas vezes, nós fizemos uma instalação mês passado, e quando nós definimos a cor, né, que seria a cor padrão do condomínio, deixei explícito uma observação de que o condomínio não é responsável por nenhuma recolocação, por nada. E quando necessário, o morador tem a obrigação de retirar a rede. Independente de ter norma, independente da gente saber que é isso. Mas se você está fazendo essa implantação e você pode antever o problema, então você já faça isso na hora que você definir o padrão. Na próxima, quando for aprovar a manutenção, avisa de novo. Fala, olha, conforme definido... Eu escutei uma frase muito boa de um morador, porque a gente teve um prédio que deu... Ai, tiraram a rede! Meus filhos vão morrer! Aí o cara virou e falou assim, olha, desculpa, os meus filhos são mais velhos. Eles têm entre 9 e 12 anos, que eu acho que é muito pior do que um bebê, né? Mas eu tenho que controlar meus filhos. De novo... morar em condomínio é isso. Isso precisa ficar bem claro para as pessoas, porque a segurança é importante, claro. Nenhum síndico quer abrir mão de segurança para quem quer que seja. A gente não é o que diz, foda-se. O fato é que, de novo, o condomínio não pode se adaptar à necessidade individual de cada um. É importante ter a rede de proteção, mas tão importante quanto é fazer a manutenção correta da fachada também. Então, nesse inteirinho, nesse espaço aí, talvez na melhor das hipóteses 5 dias, o morador vai ter que arrumar uma forma de não ter a rede de proteção para conseguir se fazer a reforma natural, e aí depois reinstala, pronto, vida que segue. Não existe uma fórmula pronta, né, Carlos? Até para a gente fechar esse assunto, porque acabou o tempo, não existe uma fórmula pronta, mas geralmente isso é tratado com alguma antecedência, né? Então, o condômino, assim, ele pode dividir esse problema com o síndico, não exigir nada, mas dividir o problema. Falar, olha, eu tenho um problema assim, assim, assado, você me avisa com antecedência, eu vou me programar, pode se mudar para uma casa de um parente, pode fazer uma viagem nesse tempo, ir para um hotel. Perfeito. Tudo é adaptável. O que não dá para fazer, você exigir que não se faça, ou você exigir que o condomínio assuma uma responsabilidade que é sua. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. É verdade. Gente, está acabando o nosso tempo. Esse assunto é bastante importante, é bastante denso também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvidas, contate a gente pelas nossas redes sociais. Obrigado por ter ficado até aqui conosco. Deixa seu like, curta o nosso canal. Estamos no Spotify agora. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. Um abraço, até semana que vem. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.